hoje estudar um texto muito precioso, mas também, para mim, pelo menos, um texto muito difícil. Você já se aproximou de Deus sabendo que você não merece sequer estar na presença dEle. Você não merece que Ele ouça a sua oração. Você não merece que Ele atenda ao seu clamor. E mesmo assim você confia não em você, não nas suas habilidades, não na sua vida, não na sua devoção. Você se aproxima de Deus pelo que Ele é e não pelo que você é. Não pelo que você precisa, não pelo que você tem sido. Imagine você se você se aproximasse de Deus assim e ouvisse Deus dizer assim: olha, eu não tenho nada com você. Pesado, né? Se Jesus dissesse assim: olha, não tenho parte com você, por que você quer que eu faça alguma coisa com você? Qual seria a sua postura? Qual seria a sua reação? Eu penso que quem não tem uma emoção saudável entra em parafuso. Tem gente que vem na igreja e por alguém não cumprimentá-lo, sai daqui magoado, sai daqui chateado. Tem gente que vem na igreja e porque a coisa não aconteceu do jeito que ele imaginava, a pessoa sai daqui entristecido. Conheço pessoas que deixaram de vir na igreja por coisas tão simples. E a gente percebia que não veio para a igreja por causa de Jesus, não veio para a igreja por causa de Deus. Ou é alguém que tem uma emoção doentia, uma emoção instável. Logo, o que eu quero dizer nessa noite é que as nossas emoções, elas podem influenciar nossa espiritualidade. O nosso estado emocional pode favorecer o nos aproximar de Deus com fé, com confiança, conscientes de quem nós somos, pecadores, limitados, indignos, mas confiando também em quem é Deus. Eu me aproximo de Deus não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Eu me aproximo de Jesus porque Ele é um Deus de amor. Se importa comigo, me ama, olha para mim com bondade, com misericórdia. E mesmo que por alguma razão Ele esteja chateado comigo, ainda assim as misericórdias do Senhor se manifestam na minha vida, porque Ele é bom. Ainda que a gente não seja fiel, todavia, Ele é fiel. Eu estou fazendo essa introdução por quê? Porque é um dos textos mais difíceis que eu nunca preguei nesse texto. Porque é difícil. E hoje também não vou conseguir pregar, porque é muito difícil. Mas eu vou fazer um estudo nesse texto. Marcos capítulo 7. Nós vamos ver aqui um Jesus humano, a humanidade de Jesus, onde ele trata uma mulher com um tratamento totalmente diferente do que ele costumava tratar as pessoas que o procuravam, que queriam bem a ele. Marcos capítulo 7, versículo 24, diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus não quer ser percebido. Jesus não quer ser incomodado. Jesus não quer que as pessoas saibam que Ele está ali. E a gente já estudou o que significa
Tiro, Sidom, uma região gentílica, considerada pelos judeus indigna do Messias. Os gentios eram considerados pessoas não amadas por Deus na concepção judia, judaica. E Jesus vai exatamente para esse lugar, que é um lugar mal visto pelos judeus, mas ele não quer ser percebido. Ele não quer que ninguém saiba que ele estava ali. No entanto, não podia ocultar-se. E eu pergunto, será que ele não podia ocultar-se? Ele tem todo o poder. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas não podia ocultar-se. Mas tinha uma razão pela qual ele não podia ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. E aqui a gente vê a importância de falar sobre Jesus. Às vezes a gente tem constrangimento de falar de Jesus e a gente não sabe o impacto disso. Quando a gente fala de Jesus na nossa mídia, na nossa rede social, na nossa escola, no nosso trabalho, na vizinhança, a gente não faz ideia do alcance do falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem sírio-fenícia e pediu a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha, mas Jesus lhe disse, e aí que eu me enrolo todo nesse texto, é aqui que a coisa complica. Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Aqui parece que Jesus está xingando a mulher. Ainda que seja carinhosamente, né, cachorrinho. Quando alguém olha para você assim, sua bobinha, a gente não gosta. Quando alguém olha para mim e diz, coitadinho dele. Eu falei, coitadinho o quê? Não gosto. Fico bravo, meu. Tolinho. Está tirando onda com a minha cara. Essa mulher desesperada, uma filhinha atormentada, possessa de espírito imundo, cheia de demônios. Essa mulher vai a Jesus, se joga humildemente aos pés de Jesus. E Jesus, então, vem com essa postura, dizendo o seguinte, olha, você não é digna. Você não é digna, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aí, essa mulher traz para nós uma afirmação de uma pessoa emocionalmente saudável, estável. Ela poderia aqui se abater, fugir, amaldiçoar Jesus, ou até mesmo se encurvar e chorar, se sentindo uma pessoa mais humilhada. Ela tem uma espiritualidade estável e ela chega assim, a mulher respondeu a ele, Senhor, ela entra em sintonia com Jesus. Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha.
E aqui a gente vai ver uma postura de uma adoradora emocionalmente saudável. Ela não questionou, ela insistiu. Em outros relatos, esse mesmo texto, os discípulos repreendem a mulher. Em outro relato desse texto, os discípulos mandam dispensar essa mulher, mandam embora essa mulher. Aqui no relato de Marcos, é claro que essa mulher demonstra confiança. Por causa desta tua palavra, você pode ir. Ela não disse assim, filha, tua fé é grande. É por causa da palavra, da resposta da mulher, que Jesus decreta a libertação. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído da menina. O que me intriga nesse texto é exatamente a maneira com que Jesus trata essa mulher. A maneira com que Jesus trata essa mulher. Os teólogos vão dizer que Jesus está reforçando um conceito que os judeus tinham a respeito dos gentios, que eram considerados cachorros, indignos, não eram considerados pessoas. Mas se os judeus consideravam os gentios assim, é estranho a gente entender que Jesus está chamando aquela mulher de cachorrinha. Complicado. Mas eu olho para essa mulher, e já falei mais de uma vez, ela demonstra ter uma emoção saudável. Quando nós temos nossas emoções equilibradas, a maneira com que nós enxergamos os desafios, os obstáculos, é uma maneira diferente. Quando a gente não está bem emocionalmente, os obstáculos exercem sobre nós uma influência muito negativa. As dificuldades, elas exercem sobre nós uma força limitadora, uma força debilitadora. Oferece sobre nós uma atmosfera doentia, uma atmosfera que não permite que nós possamos reagir. Obrigado, José. Você vai receber um galardão dobrado, que você trouxe logo 2. E essa mulher tem que enfrentar alguns obstáculos aqui, gente. O principal obstáculo seria, talvez, a doença da sua filha. E para uma mãe, eu faço ideia, uma mãe prefere ela adoecer do que ver a filha doente. Um avô, viu, Nilce? Durão, assim, prefere isso do que ver uma netinha doente, prefere ele adoecer. E o primeiro desafio que essa mulher tem que enfrentar é o de ver uma filha doente. Estava horrivelmente endemoniada. Mateus, no capítulo 15, versículo 22, vai dizer que ela estava horrivelmente endemoniada. Dificilmente uma mãe largaria uma filha se batendo, se debruçando contra as paredes, para ir buscar, porque ela vai ficar do lado protegendo a filha. O estado da menina era tal que a mãe clamava angustiada, em Mateus 15, 22, outro relato desse texto. Estava angustiada e ela clamava. Primeiro desafio, o que acontece dentro de casa, o que acontece com as pessoas com quem a gente mais ama, o que acontece com as pessoas indefesas. Se nós não estamos emocionalmente saudáveis, a gente fica torto, paralisado, depressivo, deprimido. Um outro obstáculo, um outro desafio é a oposição dos discípulos de Jesus. Lá em Mateus 15, 23, diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem chorando atrás de nós. E ninguém gosta de alguém chorando atrás da gente.
Eu tenho uma lembrança não muito positiva de um irmão meu que queria andar com a gente. Complicado isso, viu? Lá em casa, vocês já sabem como a gente era, então, Manassés, Ilquias, Esdras, Jonatas, Neemias e Ricardo Filho. E eu e Manassés eram em dupla. Manassés e Ilquias, os mais velhos. A gente fazia um bocado de coisa que não devia, ia para um bocado de lugar que não era para ir, e que não ficava bem, vinha um menino pequeno atrás da gente. E tinha um dos meus irmãos mais novos, não vou dizer quem é, que ele queria, porque queria andar com a gente. E aí, gente, era um negócio cruel. A gente ia para onde a gente ia, não vou dizer aqui para onde a gente ia, e ele ia atrás. E a gente dizia assim, fulano, vá para casa. E ele ficava parado assim, olhando para a gente. Aí a gente dava uma andada assim de 10 metros. Aí a gente dava um passo, ele dava um passo. A gente dava 2 passos, ele dava 2 passos. A gente parava, ele parava. A gente voltava aqui. Vá para casa. Se você não for, eu vou te dar um cascudo. Sabe o que é cascudo, Mel? Fecha o dedo assim, ó. E ele ficava assim, volta para casa, fulano. Não volto. Ele ficava calado, não dizia nada. A gente vai andar. Se você andar, eu vou te dar um cascudo. Aí a gente andava, quando chegava no lugar que a gente estava, quando ele parou, a gente dava um passo, ele dava um passo. Ele dava 2 passos, ele dava 2 passos. A gente voltava lá, Nilson, não vou dizer quem é que dava o cascudo, e pá! Crueldade. Oh, Deus. Aí dava um cascudo, ele aguentava firme, a gente continuava, ele continuava. A gente voltava e dava 2 cascudos. Tem que pedir perdão a esse rapaz. Ele chorava, gente. Calado, chorava, caía lágrima aqui, ó. E o cara era teimoso. Pois é. E é muito ruim andar com uma pessoa nos acompanhando que a gente não quer que acompanhe. É isso que eu estou querendo dizer, né? Me lembrei de um bocado de coisa agora. Tem que fazer terapia. Acho que agora eu vou entrar em depressão. É muito ruim andar com pessoa do nosso lado gritando, enchendo a paciência. E o pior é que uma mãe desesperada não anda como meu irmão andava, silenciosamente. Andava gritando. E Jesus não queria ser percebido, não queria ser visto, não queria ser incomodado. Então essa mulher tem que enfrentar o desafio de uma filha doente, horrivelmente endemoniada, o desafio da oposição dos discípulos, mandando que Jesus dispensasse aquela mulher. Estranho como pareça, para chegar à presença de Jesus, tem que enfrentar esse desafio da oposição daqueles que deveriam deixar vir a Jesus. É como se alguém quisesse vir a Jesus e o nosso comportamento como discípulos de Jesus afastasse essas pessoas. É como se a nossa postura como discípulos de Jesus, não entra. Vamos fechar a porta da igreja para não entrar ninguém aqui. Pessoas que precisam de Jesus. Isso me preocupa porque tem muita gente dizendo-se cristãos que escandalizam, que afastam. Pessoas que pecam abertamente e assumem uma vida de pecado e dizem que é cristão. E eu já ouvi gente dizer assim, ser crente como fulano, Deus me livre. Depois, um outro desafio que ela tem que enfrentar é onde ela nasceu. Você não tem culpa de nascer onde você nasceu, de nascer na família que você nasceu, de nascer na localidade que você nasceu. Você não tem culpa de ser moreno, marrom provocante, assim como eu, loiro como Michael, né? Não tem culpa, Michael, de nascer loiro. E eu também não tenho culpa de nascer moreno. Não tenho culpa de nascer lá no Pará, a terra maravilhosa, e nadar naqueles rios, não tenho culpa disso. Não tenho culpa de nascer em Curitiba, nessa terra que oscila, temperatura desse jeito.
ela tem que enfrentar agora uma situação que, quando ela se aproxima de Jesus, isso é colocado em xeque. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma cirofenícia. Essa mulher é uma gentia. Ela é lá de Tiro, de Sidom. Não tinha nada que está atrás de Jesus. Jesus é judeu. Então ela tem que enfrentar uma oposição que tem a ver com algo que ela não escolheu. E às vezes a gente se enrola, entra em parafuso, porque a gente não gosta do lugar que a gente nasceu. A gente não gosta de alguma coisa em nós. Tem gente que não gosta, tem gente que, se tivesse dinheiro, faria uma plástica para mudar o nariz, a orelha, o queixo. Ela tem que enfrentar esse desafio da sua nacionalidade. Ela é uma pessoa separada da comunidade de Israel. Ela tinha que vencer esses desafios. Mas o pior desafio que ela tinha que vencer não é o desafio da filha doente, o pior desafio não é o desafio do comportamento dos discípulos, não é o lugar onde ela nasceu. Penso eu que o pior desafio é enfrentar o silêncio de Jesus. E aqui a gente se assemelha com essa mulher em alguns aspectos da nossa vida. Quantos de nós já oramos insistentemente para que Jesus olhasse para determinada situação ou para determinada circunstância em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade? Conheço gente que ora 5, 10, 15, 20 anos. Conheço gente que ora a vida inteira. E o silêncio de Jesus parece ser algo complicado, porque as pessoas começam a fazer uma avaliação. Será que eu estou em pecado? Essa mulher poderia até fazer uma postura. Jesus não quer papo comigo porque minha filha está endemoniada. Jesus não quer ouvir, não quer responder, porque os discípulos ficaram incomodados. Jesus não quer responder porque não sou judia, eu sou cirofenícia, eu sou uma pessoa que os judeus não olham com amor. Ela teria razões até para tentar compreender o silêncio de Jesus. E às vezes nós enfrentamos o silêncio de Jesus e nós temos uma postura totalmente diferente. Nós somos salvos, filhos de Deus, criados na igreja, somos dizimistas fiéis, damos bom testemunho, somos crentes verdadeiros, buscamos a Deus com dedicação, mas o silêncio de Jesus nos incomoda. Como nos oprime quando Deus não responde. Essa mulher experimenta esse silêncio. E quando ele abre a boca, a palavra que vem é uma palavra de enxotamento. É uma palavra dura. Uma palavra que contraria o seu pedido. Alguns de nós ficamos incomodados pelo silêncio de Jesus. Imagine se nós ouvíssemos de Jesus: olha, não vou dar nada para você, não vou tirar o pão da mesa para dar para cachorrinho. Agressivo demais. Agressivo demais. Eu tentei ver alguns comentários sobre isso, nenhuma posição deles me agradou. Não gostei. Peguei alguns aí, renomados, mas nenhuma deles me trouxe, porque a minha perspectiva, até por causa da campanha que a gente está encerrando, espiritualidade emocionalmente saudável, correspondeu. Porque eu olho para a vida dessa mulher e vejo uma mulher emocionalmente saudável. E vejo nessa mulher uma espiritualidade saudável. Logo, eu começo a concluir que ter uma espiritualidade emocionalmente saudável não nos livra de dissabores. Não nos livra das aflições, que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem gente que vive uma espiritualidade emocionalmente saudável, mas tem que enfrentar tribulações. E Jesus disse: no mundo tereis. E a pessoa não fica se perguntando, se questionando. Uma espiritualidade emocionalmente saudável
não nos livra de dissabores. Não nos livra de dissabores. Não nos livra de um acidente. Não nos livra de perder o emprego. Não nos livra que o nosso carro quebre. Entendeu? Não nos livra que o pneu fure. Não nos livra de virar o pé lá no alto da montanha. Mas a postura de um cristão emocionalmente saudável toca o coração de Deus. A postura de um cristão espiritualmente saudável comove o coração de Deus. Toca, seduz, atrai a graça, o olhar, a bondade. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí Jesus traz uma palavra dura para aquela mulher, mas eu penso que Jesus fez isso porque Jesus é onisciente. Jesus sabia, já tinha percebido a fé daquela mulher. Eu acho que Jesus já tinha percebido a postura daquela mulher, discordando aqui de um comentarista muito famoso. O comentarista diz que esse é um ato de adoração. Eu não vejo um ato de adoração, eu vejo aqui uma postura de adoração, uma vida de adorador. Não foi só um momento. Porque se fosse um ato de adoração, quando Jesus chama aquela mulher de cachorrinho, ela iria sair entristecida, talvez com o rabo entre as pernas. Mas ela tinha uma postura de adoração e não ia ser uma palavra enviesada que iria afetar quem tem uma postura, uma vida de adoração, porque os olhos do Senhor estão à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus sabia que a postura daquela mulher era uma postura de adoradora, que ela adorava a Deus em espírito e em verdade. Parece que estas palavras de Jesus é para dar um ensinamento para os judeus. Parece que essa palavra de Jesus, dura desse jeito, era para dar um ensinamento para a gente, que é cheio de mimimi, de dodói. A gente que se magoa com muita facilidade com um bocado de coisa. As palavras de Jesus, que pareciam duras contra o seu pedido, no início Jesus não queria ser visto, depois Jesus não queria socorrer aquela mulher, depois Jesus argumenta dizendo que ele não veio para as ovelhas perdidas. Eu vim para oferecer vida. Eu vim para atender às ovelhas perdidas de Israel, não de Tiro e de Sidom, não de Cananeia. Mas essa mulher com espiritualidade emocionalmente saudável, ainda assim não desiste, mas ela argumenta com o Senhor. Tudo bem, Deus, eu sei que sou pecadora, eu sei que não sou digna, mas eu quero dizer que mesmo sendo pecadora e indigna, eu ainda aproveito da graça que cai da mesa do meu Senhor. E aí a gente vai perceber que todos nós somos salvos pela graça de Jesus. Todos nós temos um lugar na mesa da graça de Jesus, não pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. É porque a graça de Jesus é uma lei espiritual que está em vigor. Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, quando ele vier nas nuvens e todos os olhos virem, todo olho verá, todo joelho se dobrará, é a era da graça, é a dispensação da graça. E a gente não precisa fazer nada, simplesmente dizer assim,
eu como as migalhas que estão caindo da mesa, do sobejo, do que está sobrando para você, eu sou abençoado. Tem muita gente que só recebe quando de fato abre o coração, confessa, se derrama diante do Senhor, aí é que recebe. Eu fiquei impressionado com o encontro de mulheres de segunda-feira. Tempo muito precioso, a gente não mostrou na internet, mas foi muito precioso aquele momento de quebrantamento, de buscar ao Senhor, de se expor, como essa mulher se expõe. E se apresentar diante do Senhor, dizendo, olha, pela graça do Senhor eu me aproximo. E aí a gente vai perceber que, quando a gente tem consciência de que não merecemos, mas a graça do Senhor é uma lei espiritual que está em vigor para salvar todo aquele que diz, olha, eu estou embaixo da graça. O simples fato de a gente se colocar embaixo da graça realiza o sobrenatural de Deus em nós, em nossa família, em nosso meio. Por causa da sua palavra, vá para casa, a sua filha já está curada. E ela poderia dar uma de Moisés. Ela é insistente, uma mulher de fé insistente, assim, não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Lembra de Moisés? O meu anjo vai com você. Ele disse, não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Na dispensação da lei é preciso ter uma comprovação, é preciso ter uma fiança. Eu preciso da presença do Senhor. A tua presença irá comigo. Eu não quero anjo, não quero ninguém, eu quero o Senhor comigo. Essa mulher, com a fé que ela tinha, poderia dizer assim, Senhor, vem comigo socorrer a minha filha. Mas quando ela ouviu, da mesma boca que veio o insulto, da mesma boca que veio o descaso, veio a afirmação de que por causa da sua palavra, a sua filha já está curada, vá para casa. Ela parou de insistir, parou de reclamar, porque ela percebeu e confiou. Por isso que eu vejo na postura dessa mulher, uma postura de alguém espiritualmente, emocionalmente saudável. Ela não se abate pelas circunstâncias. Eu vejo na postura dessa mulher uma postura de adoração. Aquela adoração que, a despeito do que nos acontece no dia a dia, do que nos acontece no caminho, a gente continua adorando, nos apresentando diante de Deus, suplicando ao Senhor, dizendo, olha, eu vivo na dispensação da graça, e essa dispensação da graça é suficiente para mim. E eu vejo na postura dessa mulher, uma confiança, uma fé dada pelo Espírito Santo de Deus. Ela agora não resmunga mais. Ela vai para casa, certa de que a palavra do Senhor se cumpriu. O que é que a gente aprende desse texto para a gente aplicar para a nossa vida? Será que você é uma pessoa emocionalmente saudável ou existem áreas na sua emoção que precisa de tratamento, de acompanhamento, de cuidado, de zelo? É bom cuidar se existem áreas na minha vida emocional que precisa de ajuste, porque ficar dando cascudo no menino é um negócio muito complicado, ainda mais ser confessado publicamente. Tem que tratar. Porque se eu tenho uma emoção estável, a minha espiritualidade, ela será também estável, independente das circunstâncias, das minhas origens,
dos meus pecados, das minhas indignidades, porque a espiritualidade emocionalmente saudável faz com que eu compreenda a dispensação da graça que está sobre mim, que está sobre a terra, que está sobre a humanidade nesse momento. As migalhas vão cair. E quando as migalhas caírem, vão alimentar os cachorrinhos. Eu vou para casa na certeza de que a graça do Senhor está sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus. Eu creio nisso. Vou viver uma postura de adorador e vou adorar o Senhor constantemente, sabendo que as circunstâncias não impedem de eu buscar a presença do Senhor e de eu tratá-lo como Senhor, de crer nele como aquele que tem todo o poder e autoridade sobre a minha vida e sobre os meus. E ainda que provado eu seja, eu vou dizer, olha, eu confio na tua palavra. E ela volta para casa e experimenta. A pergunta é, qual é a área da sua vida que talvez você precise que uma postura diferente sofra alteração? Às vezes é confuso, né? Eu já tive que tratar pessoas que tinham dificuldades psiquiátricas. E isso se confundia com dificuldades espirituais. A gente não sabia até onde isso é doença psiquiátrica e é situações demoníacas. Muito confuso nessa hora. E é confuso demais. Já tratamos gente assim. Eu preciso olhar para dentro de mim e admitir quem eu sou. Quem sou eu? E a gente canta muito isso, né? A gente se coloca em uma posição de pecador, consciente dos nossos pecados, mas confiantes na graça salvadora de Cristo Jesus. Aqui nós somos desafiados a adorarmos a Deus não quando tudo vai bem. Adorarmos a Deus não quando a gente é acolhido de uma maneira muito gostosa, muito carinhosa. Mas adorarmos a Deus quando a gente também é maltratado, quando a gente é... E Jesus vai dizer, bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa do meu nome. Feliz. Eu vou ter uma postura de adorador independente das circunstâncias. E vou ter a confiança de que a palavra do Senhor é poderosa e a palavra do Senhor na minha vida, ela cumpre o seu propósito. O que é que eu quero com esse texto? Eu quero que a nossa postura seja uma postura diferente, independente das circunstâncias. É isso. Que a gente confie em Deus de tal maneira que a gente se agarre com Ele, ainda que ouçamos palavras de acusação, e quase sempre essas palavras de acusação, elas vêm do nosso inimigo, acusador de nossas almas. E ainda que venha do Espírito Santo denunciando uma vida de pecado, um comportamento inadequado, eu vou me agarrar com a graça do Senhor Jesus, vou confessar os meus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Acusado pela minha consciência, acusado pelo inimigo de nossas almas, ainda assim eu vou confiar na graça salvadora de Cristo Jesus, atestada pela sua palavra. Porque a gente vive assim, experimentando o perdão do Senhor e a graça do Senhor sobre nós. O Júnior está dedilhando ali perdão e graça. É assim que a gente vive. Deus, me perdoe porque eu sou um cachorrinho. Deus, me perdoe porque eu não sou o que o Senhor espera que eu seja, o que o Senhor gostaria que eu seja, que eu fosse. Me perdoa, mas derrama sobre mim a tua graça. Essa é uma oração que a gente costuma cantar. Faz chover perdão e graça.
E a gente vai fazer essa oração coletiva, depois vamos orar pelos motivos de oração que estão chegando aí nas mídias sociais. Mas que a gente saia daqui feliz da vida, sabendo que Jesus vai atender, pela sua graça, as nossas orações. Confiemos na palavra de Jesus que não volta vazia.